O crescente diferencial de juros no Brasil e o debate global sobre aumento da taxa nos Estados Unidos geraram algumas oportunidades de investimento. O fundo da gestora Parstas surfou esses dois movimentos. E para comentar essas posições e também uma carteira de ações internacionais, eu recebo Marcelo Ferman, que é sócio fundador dessa gestora que tem mais de 500 milhões de reais sob gestão e que depois de 3 anos rodando o fundo, começou aí nos últimos meses a distribuir o produto nas principais plataformas. Eu sou Carla Potorno, jornalista do Broadcast. Hoje é 22 de fevereiro de 2022 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Marcelo, o fundo tinha em janeiro, vocês comentam isso na carta do fundo referente a janeiro, uma posição tomada em juros americanos. Vocês ainda têm essa posição e o porquê dessa posição, por favor? Carla, boa tarde, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da nossa cabeça. A gente tem mantido posições tomadas em juros, tanto no Brasil quanto lá fora. Ela é uma posição que nos ajuda porque a gente tem uma visão estruturalmente muito positiva das ações americanas, de algumas ações específicas americanas, e no momento em que a inflação lá fora começa a ficar muito alta, e a gente acabou de observar aqui no Brasil, né, esse movimento em que você começava tendo pequenos aumentos de juros precificados na curva, todo mundo achava uma loucura, tem 3 altas de 25 pontos precificados, que doideira, né? O Banco Central vai fazer menos, né? E aí a gente vê esse caminhão de juros sendo entregue aqui, ou seja, o problema inflacionário, tanto no Brasil, como imagino também que no resto do mundo seja muito mais profundo do que se pensa, ele demanda respostas mais duras, né? E a gente está usando o mercado de treasuries e também agora, algumas vezes ao longo do tempo, aí desde o ano passado, o mercado de juros brasileiro, para apostar nessa alta de juros e redear parte importante da nossa posição de bolsa lá fora, que é a posição estrutural que a gente tem carregado desde 2020 com muito sucesso. E a gente ainda acha que as empresas são muito boas, né, mas que realmente que você está numa, vamos dizer assim, num dilema entre um curto prazo com inflação mais alta e Banco Central subindo juros, e você tem um longo prazo, acho que muito virtuoso para essas empresas. Então, a ideia aqui é ver como é que a gente faz para sobreviver esse curto prazo mais desafiador para oferir esses ganhos de longo prazo. E a gente tem feito isso mais recentemente com essas posições de treasury, tem ajudado bastante. Você vê que a bolsa lá fora caiu bastante nesse início de ano. O nosso fundo teve, obviamente, está com essas ações na carteira, teve perdas, mas perdas muito, muito menores, né? Até por conta dessa posição em treasuries. Ela acabou, além dessa função de redear a carteira de ações americanas, inclusive, mas também de surfar esse momento de quantas altas, vão ser seis altas, vai ser, nem se falava em 6, imagina, meados do ano passado, lá pelo BC americano, né? Ele tem essa função também de tentar chegar no ótimo, o momento que a gente tem para surfar essa alta na curva americana? Veja, muita coisa já foi precificada nessas últimas semanas. Então, se você olhar o que aconteceu com a curva desde janeiro para cá, se falava em 3 altas esse ano, às vezes um pouquinho abaixo de 3. Hoje em dia você tem praticamente 7 altas precificadas, você tem risco, entre aspas, de altas mais fortes, de 50 pontos, etc. Então, eu acho que muita coisa já está no preço, e a gente, inclusive, já reduziu o tamanho inicial da posição. Ela era maior antigamente quando tinha menos coisa precificada, né? De acordo com o que o mercado foi se aproximando do que a gente acha razoável, a gente diminui o tamanho da posição porque ela fica com menos margem de segurança, né? Ela fica uma posição mais apertada. Sim, mas é a maior posição, desculpa, é a maior posição do fundo hoje? Não, hoje nossa maior posição está em Bolsa Americana, que é uma posição extremamente desafiadora nesse momento, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho de juros no Brasil, enfim, condições monetárias, inclusive é uma especialidade tua, né? Você acha que a inflação já está ancorada, que
a gente vê a curva já demonstrando que, ok, o cenário agora já há alguma previsibilidade, né? Alguns meses atrás você comentou rapidamente, não se sabia para onde ia, né? E, enfim, o que se achava lá atrás não vale mais hoje. Você fala especialista em política monetária, a gente também sofre, né? Então, eu acho que assim, aqui no Brasil a gente observou um processo inflacionário que vem. Eu diria que no Brasil tem três fontes diferentes para esse processo inflacionário. Uma delas é o problema de oferta, que está no mundo inteiro. Outra delas é um problema de demanda. Realmente foi dado muito estímulo aqui no Brasil, assim como em outros países do mundo. Estados Unidos é notoriamente importante nesse aspecto. Então, foi dado muito estímulo. E as pessoas estão, né, com o Covid saindo um pouco aí do dia a dia das pessoas, pelo menos um pouco menos, né? No dia a dia das pessoas, você acaba tendo uma demanda muito forte. O Brasil, e o terceiro aspecto que eu acho que não dá para desprezar é que o Brasil tem problemas de ancoragem de política fiscal. Realmente tem, apesar de no curto prazo a gente estar vendo uma enxurrada de receita, de surpresas positivas na receita do governo. Então o governo tem apresentado balanços melhores do que o esperado consistentemente, mas no lado do gasto tem deixado a desejar. O governo tem tem se direcionado para políticas onde o teto está sendo questionado, etc. E tal. E você tem uma eleição onde o teto está sendo contestado de novo na eleição, se é que a gente vai ter teto de gastos em 2023. Então, nesse contexto, isso gera uma pressão por desancoragem estrutural, acho, da inflação no Brasil. Então, o Banco Central está lutando contra tudo isso, é muita coisa. E ele está fazendo um belo trabalho, subiu os juros muito antes do que se esperava, muito antes do que outros bancos centrais do mundo, subiu mais do que se esperava também, e mais do que outros bancos centrais do mundo fariam, né? Eu acho que ele está se adaptando a um problema que no Brasil é mais complicado do que talvez em outros lugares do mundo, onde você tem uma ancoragem melhor da inflação. Acho que assim, o grosso do movimento já foi. Assim, o Banco Central já subiu demais os juros. Acho que tem ainda um pouquinho pode vir ainda alguma pequena surpresa a mais do que o mercado espera nesse juro curto. Ele entregar talvez 50 pontos a mais do que a curva precifica, do que o mercado precifica, 75 pontos a mais, acho que pode. Eu estou até apostando nisso, mas é uma aposta bem pequenininha hoje. Acho que essas posições têm que ser pensadas em termos de margem de segurança. Se não tem margem, se a margem está muito estreitinha, é muito perigoso, não vale a pena. Então, final de ciclo, já subiu muitos juros, se vier alguma coisa menor, então a posição tem que ser medida para isso. Quem fez bem é como viu no ano passado, né? Sim. Na Parsas, vocês acham que eles devem repetir uma alta na próxima reunião, assim como teve agora em fevereiro, ou devem dar uma desacelerada mesmo como fizeram ali a previsão? Tudo indica que ele vai desacelerar, né? Então, ele já mais ou menos telegrafou esse movimento, né? A dúvida agora, a questão é para quanto ele vai desacelerar. Tem um dado de inflação importante agora essa semana, que ainda vai vir bastante pressionada. Se vier uma surpresa importante, talvez o mercado precifique que o passo de desaceleração não vai ser tão grande assim. E aí talvez ele vá fazer uma de 125 em vez de uma de 100. Mas se pegar a comunicação do Banco Central, está dando a impressão que ele vai dar uma de 100 na próxima, salvo alguma surpresa muito grande aí nos dados. Tem uma coisa que está ajudando muito ele, que tem que se pensar, é que o câmbio tem ajustado bastante aqui no Brasil. Então, você tem esse movimento do commodities lá fora fortes, com o câmbio caindo. O câmbio caindo ajuda muito o Banco Central. E aí tira um pouco o ímpeto dele ter que fazer coisas mais voluntariosas com a taxa de juros. Então, eu acho que ele está tudo indicando alta de 100. Se vier uma surpresa muito grande, eu acho que para evitar maiores desancoragens, etc., talvez ele faça um pouquinho a mais. Conta um pouquinho da posição em juros brasileiros aí da gestora. Vocês têm uma posição pequena, você falou, apostando em alguma surpresa por parte do Banco Central. Queria entender como é que é essa posição e em quais vencimentos vocês têm posição hoje.
Então, é num vencimento bem curtinho, a gente tem no julho de 2023, então tem um pouco mais de um ano aí de vencimento. É uma posição baseada... Uma das formas de pensar, tem várias coisas que ancoram a posição, mas uma das formas de pensar é que o Banco Central, na última reunião, falou que publicou números de inflação do modelo dele, né? E a inflação está na meta para o ano que vem, segundo o modelo dele. Mas aí ele adiciona e fala, bom, mas tem um balanço de riscos, né? Como a gente tem risco fiscal, tem agora a mexida nos impostos dos combustíveis, que para o Banco Central pode ser mais inflacionário a longo prazo, ele fala sobre isso. Então, ele bota a gordura para cima, para além da projeção dele, que está na meta. Então, se essa gordura for em torno de 30 pontos base, né, e nota que a projeção dele já inclui as altas de juros que estão previstas pelo mercado no relatório Focus, do próprio Banco Central, então você tem que entregar mais do que o Focus. 30 pontos base de inflação no ano que vem, hoje equivale a você dar uns 75, 100 pontos base de juros a mais do que o que está no Focus, que ele levaria os juros para 12,75, 13, né? Nessa continha que é muito, muito, muito básica, né? Junto com isso, aí na contramão, você tem o câmbio caindo, que tira a pressão da inflação do ano que vem também. Então, é uma certa arte você medir esses vetores, né? Sim. 2 para lá e 2 para cá, e às vezes não é bem assim tão simétrico, né? Queria que você contasse um pouquinho, a gente estava falando aqui do dólar bem mais baixo, né, do que há algumas semanas atrás, e o motivo disso é o diferencial de juros no Brasil e a entrada de estrangeiros no mercado brasileiro. Isso faz com que a Bolsa Brasileira tenha sido uma oportunidade de negócios, e eu queria que você comentasse um pouco, vocês estão surfando um pouco desse movimento, né? Queria que você comentasse como que é a posição de vocês e como é que vocês veem a longevidade dessa posição, dessa operação com dólar, que envolve dólar, mas que envolve bolsa. Se vocês estão no índice, né, Marcelo? Eu posso explicar um pouquinho melhor. É assim, a gente não tem uma visão muito construtiva de Brasil. A gente tem visto, por um lado, a questão fiscal ainda mal resolvida no Brasil, né? Todas as indicações vão para o lado de uma piora na qualidade da gestão, principalmente da parte dos gastos do setor público brasileiro. A âncora de longo prazo que a gente tem, que a melhor de todas, que foi criada até hoje, que é o teto de gastos, que endereça realmente o problema crônico de crescimento de gastos no Brasil, ela passou por, enfim, desafios imensos no final do ano passado e agora início desse ano. Tem uma eleição pela frente, onde esse teto de gastos já está sendo contestado, se não abandonada aí no início de 2023, né, pelo candidato que está com uma probabilidade de ganhar hoje. Então, a gente não tem uma visão muito construtiva hoje do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, os juros subiu muito e ficou muito desajustado do que os parceiros, os países parecidos com o Brasil, indicariam, né? Então, uma das formas da gente capturar isso é fazer uma posição que não seja apostando claramente numa melhora de Brasil. Então, você vende o dólar numa ponta, mas vende também a Bolsa na outra ponta. A Bolsa subiu muito recentemente, né? Mas o dólar também caiu. E na conjunção desses dois vetores, a posição ganhou dinheiro. E ela ainda tem um detalhe que é um detalhe mais técnico, ela tem carrego positivo nas duas pontas. Então, se nenhum dos dois ativos mexer preço por um ano, você ganha um carrego muito grande na ponta do dólar e um carrego muito grande na ponta da Bolsa. Então, você já ganha um caminhão de dinheiro só dos ativos ficarem parados. Se eles mexerem, mas um meio que anular o outro, você ganhou isso. Então, é uma posição onde a gente está capturando uma melhora dos fundamentos do real, né? Que tem a ver com o diferencial de juros, apesar de que aqui eu noto um detalhe, o diferencial de juros era maior ainda no ano passado, quando o Brasil estava subindo muito antes e o Fed ainda tinha precificação de alta nenhuma. No momento, o diferencial de juros está, na verdade, jogando contra, porque o Fed está se movimentando, né? Mas, enfim, posto isso, essa posição ela tem ido bem desde o ano passado. Ela, em geral, é uma posição que vai bem quando o Banco Central está apertando juros,
né? Agora, a Bolsa ter subido nesse início de ano é contraposição. Por outro lado, como o real andou muito, a posição até ganhou dinheiro. Acaba tendo um net positivo aí para a gestora, né? A gente chama uma posição de valor relativo, né? Uma pessoa física Sim. talvez tenha um pouco mais de dificuldade de implementar, tem que saber quanto de cada ponta você vai ter, é uma posição mais técnica, né? Sim. Queria que você comentasse, a gente falou das ações americanas, né? Queria que você comentasse um pouco a visão que vocês têm e quais são as ações que vocês têm na carteira. Tá. Essa é uma pergunta bem legal, assim, porque pega bastante no ponto que a gente mais gosta, que é olhar o longo prazo. Se você tivesse hoje um gênio da lâmpada te desse assim 3 desejos para você pedir, para um gestor pedir, que ele ia pedir o seguinte: olha, eu quero ser acionista da empresa dos meus sonhos, né? E essa empresa tem que ter um mercado muito grande para ela endereçar, ela tem que ter um mercado grande, ela possa crescer, receita e não acaba, né? Então ela tem que olhar, praticamente o mercado dela tem que ser o mundo, não pode ser só São Paulo, né? Ela tem que ter uma receita previsível, né? Ela tem que ser uma coisa que né? Um reloginho, né? Todo semestre, todo trimestre pinga lá o dinheirinho. Ela tem que estar relativamente protegida de competição, né? Então, empresas mais próximas possível do que seria um monopólio, né? E a gente gosta muito de empresas que tenham boa gestão, né? Então, a gente queria que tivesse ou o dono lá dentro da empresa fazendo a gestão dela, né? Uma empresa de dono, ou uma empresa ou uma empresa onde a gestão é delegada para pessoas delegada de forma muito bem feita para pessoas com incentivos corretos. O lance é que assim, você pode pedir isso para o gênio, mas o gênio vai virar para você e falar: você gastou um desejo à toa, essas empresas já existem, né? Elas estão no Nasdaq, estão lá, elas estão sofrendo bastante nesse começo de ano, estão caindo bastante, mas elas têm tudo isso. Então, empresas que são baseadas em software, o cara cria o software nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, qual que é o mercado? É o mundo inteiro. Né? Então, a gente tem uma empresa chamada Salesforce, que é grande nos Estados Unidos, mas eu recebi outro dia e-mail aqui no Brasil. Salesforce está vendendo software para mim aqui no Brasil, em português, e-mail bonitinho em português. Então, assim, essas empresas elas têm um mercado gigantesco, elas são muito bem geridas, elas têm ampla capacidade de crescimento sem nenhum impedimento, né? E estão sofrendo agora um pouco no curto prazo, porque subiram muito no passado também, mas você tem o FED subindo juros, a inflação alta, são empresas de grande crescimento, então o lucro futuro vale muito no valuation dessas empresas. Então, o que acontece? Você aumenta a taxa de juros da economia, você traz a valor presente, vale um pouco menos. Mas as empresas crescem demais e não vai ser o FED subindo juros alguns pontos que vai fazer elas mudarem, ou a guerra da Ucrânia, que vai fazer uma potencial guerra da Ucrânia, que vai fazer elas mudarem. E aqui eu estou falando, as nossas maiores posições são Amazon, Google, Microsoft, Salesforce, Constellation Software. Essas empresas são sensacionais, onde eu quero ter o meu dinheiro no longo prazo investido, né? E no curto prazo está mais difícil. A gente reduz um pouco a posição, faz o hedge na Treasury e espera passar, porque lá na frente é o futuro. Né? Sim, a carteira de ações que você falou de todas as ações na área de tecnologia, dentro dessas 3 premissas aí para o gênio da lâmpada, né? É a carteira que mais tem penalizado, que tem sido mais detratora aí do fundo. Em janeiro foi um mês não muito bom para o fundo, ficou com a cota negativa. A culpa é dessas ações? Assim, no ano passado teve cota positiva e a culpa era da ação também, né? Então a gente as ações sobem, elas caem. O Ben Graham, que era o professor, entre aspas, do Warren Buffett, ele falava, né, que tem o Mr. Market aí. O Mr. Market é um amigo muito chato seu, que ele é bipolar, ele acorda às vezes nervoso, aí sai gritando feito um doido, às vezes acorda feliz, fica eufórico. Esse Mr. Market aí, ele faz esses preços oscilarem para caramba, oscila muito. Então, essas ações são muito boas no longo prazo. Tem que saber... E o foco... É o nosso foco. E o foco de vocês é o longo prazo, né? Então, você falou, no futuro eu quero ter o dinheiro onde? É aqui. É o dilema, né? O curto prazo dói, machuca. E realmente
você fica chateado, né? Você quer dar cota positiva todo santo dia, mas é impossível. E só quem pode ganhar é quem se dá o luxo de poder perder também. Não existe ganhar sem poder perder. Isso é mentira. Se alguém falar para você, olha, meu fundo só ganha, nunca perde, então é certeza que está fazendo alguma coisa errada, tem algum risco escondido, um dia vai quebrar. Então, assim, a gente é muito transparente. Olha, assim, temos essas ações, às vezes elas caem. É isso aí, mercado, Mr. Market é assim mesmo, né? Marcelo, muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigado, muito obrigado, cara. Bom, e a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Léo Souza, que é da TV Estadão. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. Até lá.